Olá, muito prazer. Meu nome é Luan Simões e a nossa aula de hoje vai falar um pouco sobre gráficos e funções e por que isso é importante nesse momento. Bem, primeiro vamos dar uma olhada em alguns gráficos. Você já deve ter visto eles em várias provas de vestibular, de Enem, etc. E mesmo provas de colégio. E você também recentemente deve ter visto muitos gráficos desse tipo aqui. A gente vai entender na aula de hoje como olhar para eles e como entender o que cada um deles significa, que dados eles estão tentando passar para a gente. Eu sei que é muito normal que várias pessoas olhem um gráfico desse tipo e fiquem confusos tentando entender o que cada coisa dessa significa, mas vocês vão ver que não é difícil. Bem, primeiro a gente vai ter que entender um pouco o que é uma função. Se a gente for pensar intuitivamente, uma função, fazendo uma revisão rápida, intuitivamente ela é uma regra para calcular um valor a partir de alguns parâmetros. Então, por exemplo, se eu sei tudo que eu consumi num bar e eu quero calcular o valor final da conta, com os 10%, eu vou pegar todo o valor de consumo e multiplicar por 1,1. Assim eu vou ter o valor da conta total. Ou então, se eu quiser calcular a distância de onde cai um raio, com base no tempo que demorou entre o relâmpago e o trovão. Ou se eu quiser também calcular o número de infectados de uma doença no decorrer de uma quantidade X de dias. Intuitivamente é isso, mas a definição matemática é um pouco diferente. Vamos dar uma revisada, dar uma olhada, mas a definição matemática é: uma função é uma regra para associar dois conjuntos. Tá? Então você vai ter um conjunto A, daqui da esquerda, e um conjunto B, e você tem uma regra para associar os dois, ligar todos os elementos de A em pelo menos um elemento de B. Então, o conjunto A a gente chama de domínio e o conjunto B a gente chama de contradomínio. Você vai ver que a função ela liga todos os elementos de A em pelo menos um de B. Nesse caso aqui, a função que a gente está olhando liga cada elemento de B só é ligado uma vez, mas poderia ser ligado mais de uma vez. O que não pode é um elemento de A ligar para dois diferentes de B, tá bom? Então, nesse exemplo, a gente tem a função y, ou f de x, é igual a 2x. Nessa função, para a gente encontrar quais elementos do conjunto B, do conjunto em que o y pertence, para a gente encontrar quais elementos vão ser ligados, a gente tem apenas que substituir cada elemento do conjunto A, do conjunto que x pertence, aqui na variável x. Então, se a gente substituir 0, 2 vezes 0 vai dar 0. Substituir 1, 2 vezes 1 vai dar 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. Certo? Então, a gente tem o domínio, né? O conjunto A, o contradomínio, o conjunto B. E a gente tem a imagem. O que é a imagem? A imagem são todos os elementos do conjunto B que estão sendo ligados. Então, a imagem, nesse caso, vai ser 0, 2, 4, 6 e 8. Tá? São os elementos pares aqui que estão sendo ligados. Por isso, como nem todos os elementos do contradomínio precisam ser ligados, a gente diz exatamente que y é a variável dependente, que depende de x. E x é a variável independente. Por quê? Porque para cada valor de x eu vou ter um y diferente. É o x que está sendo substituído aqui na função e o y, o valor de y, que depende de qual x você vai utilizar aqui. Tá bom? Bem, vamos dar uma olhada, uma relembrada básica nos tipos de função que a gente tem. A gente tem... Primeiro, vamos entender para que a gente precisa saber disso. Eu já dei um spoiler aqui, mas todos esses gráficos eles são representações de funções, aqueles que a gente viu no início. E sabendo interpretar os gráficos, é mais fácil a gente entender como se comportam os valores observados e fazer previsões. Então, se a gente sabe mais ou menos como o curso de uma doença se dá, a gente tem como prever daqui a tanto tempo como vai estar o comportamento do número de infectados, etc. Vamos continuar. Então, a gente tem primeiro a função afim, que é essa função aqui que tem um crescimento ou decrescimento em linha reta. Tá? É uma função que é dada nessa estrutura aqui. f de x, ou y, é igual a ax mais b. O a e o b
aqui a gente pode substituir por números quaisquer. Nesse caso, se a gente estiver falando dos números inteiros, a gente pode substituir por qualquer número inteiro aqui, o a e o b. Inclusive zero, lembrando que se você substituir o a por zero, a gente vai ter uma função que não depende de x, porque o x, para qualquer valor de x, você vai ter y igual. A gente vai dar uma olhada nisso daqui a pouco também. Então, você tem aqui o elemento que multiplica x e um elemento que não multiplica. Você tem várias possíveis funções da classe das funções afim. Para qualquer valor qualquer número inteiro que você substituir a e b, você vai ter uma função diferente. Então aqui a gente tem essa função aqui, que é a função 2x mais 1. f de x é igual a 2x mais 1. Você percebe que nesse caso o 2 é o a e o 1 é o b. Não está dando para ver muito bem aqui, mas eu estou explicando para vocês. Tá? Você tem a função quadrática, que é uma função, ou também função de segundo grau, né? Que é uma função que representa uma parábola. Uma parábola é esse u, assim, dessa forma ou ao contrário, né? É uma função que cresce, atinge um pico e decresce infinitamente, tá? Ela pode ser descrita, encaixada nessa estrutura aqui. f de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Também podendo substituir a, b e c por quaisquer números inteiros, tá? E o x vai ser o conjunto que a gente vai jogar ali cada valor para obter um resultado y. Tá bem? Aqui vamos dar uma olhada, essa daqui já dá para ver melhor, então a gente pode dar uma olhada no plano cartesiano, a gente pode dar uma olhada para entender como é que a gente lê essa função, esse gráfico, tá? O que esse ponto aqui significa? Esse ponto significa que nessa função que a gente está olhando, que é a função y igual a x ao quadrado, vocês podem até perguntar, ué, mas y igual a x ao quadrado é uma função quadrática? É uma função quadrática, vocês não estão enxergando o bx nem o c, mas é uma função em que o a é 1, então a gente está multiplicando 1 vezes x ao quadrado, né? Que é o que está aqui. O b é 0 e o c é 0. Então a gente não tem nada multiplicando x e nada sendo somado depois. Vamos lá, então a gente tem aqui, quando x é igual a 0, a gente substitui aqui 0 ao quadrado é igual a 0, y é igual a 0 também. Quando x é igual a 1, 1 ao quadrado 1, y é igual a 1. Quando x é igual a menos 1 aqui, menos 1 ao quadrado, 1. Então, a gente tem esse ponto, menos 1, 1, que é esse ponto aqui. E quando x for igual a 2 ou menos 2, né? 2 ao quadrado ou menos 2 ao quadrado vai dar 4. Então, 4 aqui e 4 aqui. E assim a gente descreve a parábola da função y é igual a x ao quadrado. Beleza. Vamos dar uma olhada num terceiro tipo aqui, que é um tipo mais básico, mas eu deixei para cá para a gente dar uma olhada. É uma função constante. Como eu falei naquele momento anterior da aula, a função constante ela não tem nada multiplicando x. Tá? Então, a gente só tem uma constante. Para qualquer valor de x que você colocar, percebe? Qualquer valor de x que você colocar, y vai ser o mesmo valor, que é uma constante. Nesse caso, a gente está falando da função f de x é igual a 3. Tá? Então, para qualquer valor de x, y vai ser sempre 3. E agora, a função mais importante, que é a que a gente vai usar para enxergar melhor os gráficos daqui para frente, é a função exponencial. Tá? A função exponencial ela vem do processo de exponenciação ou potenciação do número. Então, você vai ter um a qualquer, uma constante qualquer, elevada a x. Pode ter algo multiplicando essa constante também, tá? Pode ter alguma coisa multiplicando, que você vai ter o mesmo comportamento, que descreve esse crescimento aqui, ó, rumo ao infinito. Tá bom? Isso é uma função exponencial, f de x igual a elevado a x. E por que essa função é importante para a gente nesse caso? O objetivo principal da aula hoje é a gente conseguir olhar para os gráficos, principalmente os gráficos que estão muito aparentes nesse momento, que são os gráficos da Covid-19, e entender eles. Então, a gente quer olhar, na verdade, para o que a gente chama de curva epidemiológica, que eu vou explicar daqui a pouquinho. Tá? E essa função exponencial é importante porque ela cresce de uma forma muito acelerada.
muito cedo ela já está, ó, quase na vertical, quase já rumando ao infinito, tá bem? Vamos seguir. Aqui está uma comparação das curvas para demonstrar isso que eu falei. Aqui a gente não está usando a curva de x ao quadrado, tá? A gente está usando de x ao cubo, que é uma curva um pouco diferente, mas tem um crescimento ainda maior que de x ao quadrado, para o lado positivo. Então, em vermelho, a gente tem a curva da função f de x é igual a 50x. Você vai ver que é uma linha reta, tá? É uma linha reta, e que no início, para valores pequenos de x, ela até tem valores maiores, mas ela não cresce de uma forma tão inclinada. Então, ela vai seguir baixa para que depois que x passa de 10, para x maior que 10, ela vai seguir baixa. Em algum momento aqui no x igual a 7, você vai ver que a função x ao cubo, ela se torna mais côncava e cresce mais rápido que essa função 50x. Então, nesse momento, essa função x ao cubo, ela começa a ter valores maiores. Mas a partir do x igual a 10 aqui, a função 2 elevado a x, que é a função exponencial que a gente tratou, ela vai ter um crescimento muito maior que as outras. E como, quando a gente fala de pandemia, a gente está falando de muito mais que 10 ciclos do vírus, né? Muito mais que 10 semanas de doença, pode falar assim, a gente vai ter um crescimento muito mais parecido, muito mais perigoso, como esse de 2 elevado a x, tá bom? Tá, vamos falar um pouco das curvas epidemiológicas. Uma curva epidemiológica, ela é um gráfico que a gente usa para entender o ciclo de uma epidemia. Ela é constituída de uma fase de crescimento exponencial, como você pode ver. Esse primeiro lado esquerdo aqui, ele parece muito com aquela curva exponencial que a gente tratou antes, tá? Você vai ver que ela tem um crescimento bastante inclinado como uma curva exponencial. Aí ela segue num pico, depois do pico você vai ver que ela começa a ter um decrescimento exponencial. É como se fosse essa curva aqui ao contrário. Vamos seguir. E para isso é muito importante a gente entender o que é a taxa R0, a taxa de reprodução de uma epidemia. A taxa R0, a taxa de reprodução, ela indica a quantidade em média de pessoas que vai contrair a doença diretamente de um indivíduo infectado. Então, a partir de um indivíduo, quantas vão pegar a doença diretamente dele? Tá? Daqui no próximo ciclo, quantas vão ter pego a doença dele? A gente aqui tem um gráfico tirado do site Poder 360 que indica a taxa R0 para várias doenças distintas. Para gripe aviária, ebola, você vai ver que para gripe aviária a taxa é 0,7. É importante a gente ver essa tabela também, porque também é uma coisa que cai muito, a gente entender as tabelas, o que cada coisa diz, tá? Se a gripe aviária tem uma taxa de 0,7, isso significa que uma pessoa passa para, em média, 0,7 pessoas. Aí vocês vão perguntar, tá, o que é passar para 0,7 pessoas? Como é que 0,7 pessoas vai pegar? Isso é um número estatístico, né? Então, se um passa para, em média, 0,7, isso significa que 10 pessoas passam para 7. Só a gente multiplicar por 10 que a gente vai entender. Que se tem 10 pessoas nesse estágio atual da doença infectados, no próximo ciclo a gente vai ter 7 novos infectados. É tipo isso. Bom? E aí a gente tem um valor aqui para a Covid, que foi um valor inicialmente estipulado pela OMS, foi um valor feito com estudos dos dados iniciais na China, da taxa de reprodução, e indicava entre 2 e 2,5 infectados. Então, uma pessoa passa para aproximadamente 2. Então, 2 pessoas, se eu tiver infectado, 2 pessoas vão pegar de mim, como se fosse assim. Se a gente tiver uma taxa R0 menor que 1, como é o caso que eu estava falando da gripe aviária, significa que a cada ciclo o número de pessoas que estão contaminadas vai diminuir. Então, no caso da gripe aviária, vamos supor que a gente tenha num estágio inicial aqui 20 pessoas contaminadas. Então, a função que vai descrever quantos novos infectados vão ter no próximo ciclo
vai ser essa função aqui, ó, f de x é igual a 20, que é o número inicial de pessoas que eu tenho contaminadas, vezes, eu botei esse asterisco aqui para simbolizar o vezes, tá? Para não confundir com x, nem com ponto, enfim. Para simbolizar o vezes 0,7 elevado a x. 0,7 que é a taxa R0 elevado a x. Então, a gente tem o número inicial de pessoas contaminadas vezes a taxa de reprodução elevado a x. Então, eu fiz aqui um desenhozinho para simbolizar que se a gente tem um infectado, talvez ele passe para 1 na primeira, no terceiro ciclo, no quarto ciclo ele vai passar para 1 ainda, no quinto ciclo é provável que ele já não passe mais para ninguém. Então, é assim que vai decrescendo o nosso número de infectados por ciclo, tá? Então, se a gente tem, para entender esse gráfico aqui, se a gente tem, que é o gráfico dessa função aqui, né, com a taxa de reprodução igual a 0,7, se a gente tem 20 infectados no estágio inicial, no estágio seguinte a gente já vai ter aproximadamente 14 infectados, 15, 14 infectados, tá? Porque aqui a gente não tem um, mas beleza. No segundo ciclo a gente vai ter 10 infectados. No quarto ciclo a gente vai ter aproximadamente 5 infectados. No sexto ciclo já vai ter mais ou menos entre 2 e 3 infectados. Aqui já vai ter um infectado e aí a doença vai sumindo. Então, se a gente tem uma taxa R0, uma taxa de reprodução, lembrando que a taxa de reprodução ela é medida inicialmente sem nenhuma medida para reduzir a doença. Então, é como se a doença estivesse solta na sociedade e aí como que a doença vai se comportar. A taxa R0 indica isso. Para quantas pessoas são contaminadas a partir de um primeiro infectado sem nenhuma medida para mitigar ou para reduzir a doença. Tá? Então, se a gente tem uma taxa de R0 menor que 1, significa que a doença ela provavelmente não se tornará uma epidemia. Não vai se tornar uma epidemia porque o número vai reduzir. A gente vai ter um decrescimento, a gente vai ter cada vez menos pessoas infectadas e provavelmente em algum momento a doença vai sumir. Se a gente tem uma taxa R0 igual a 1, a gente vai ter o caso da gripe sazonal, da gripe comum, a gripe que está na sociedade já. Que vira e mexe a gente tem que tomar vacina todo ano. Bem, nesse caso da gripe comum, a gente tem a taxa R0 igual a 1. Isso significa que a função que vai reger a gente é essa função aqui, 20 vezes 1 elevado a x. Isso faria sentido ser uma função exponencial? Faria. Mas, quando a gente tem a função exponencial com a base igual a 1, 1 elevado a qualquer coisa vai dar sempre 1. Então, a gente pode remover isso aqui. E isso vai virar uma função constante. f de x é igual a 20. Tá? Vai virar uma função constante. Então, a cada novo ciclo, eu vou ter mais 20 infectados sempre. Então, a partir de um contaminado inicial, a cada fase eu vou ter mais um. Vou ter só mais um. Isso faz com que a doença, a partir de um número inicial de infectados, eu coloquei 20 aqui como exemplo, né? Mas a partir de um número inicial de infectados, tenha em todos os ciclos sempre novos 20 infectados. Tá? Isso significa que é uma doença que vai se tornar endêmica na sociedade. É uma doença que ela vai permear a sociedade, vai sempre tendo alguns infectados, mas ela não vai ter surtos, ela não vai ter picos, não vai se tornar uma epidemia. Ela vai ser uma doença endêmica. Ela vai estar sempre no meio da sociedade com o mesmo número de pessoas pegando a cada ciclo. E a gente tem o caso da Covid-19, que é quando a taxa R0 é maior que 1. Bem, eu tinha usado essa taxa R0 igual a 2, que foi do estudo inicial da OMS, entre 2 e 3. Mas vamos tentar entender isso aqui. A partir de um número de um contaminado inicial, a cada nova fase a gente tem mais 2. Então, esse cara aqui contamina mais 2, cada um desses contamina mais 2, e aqui no quarto ciclo a gente já tem 8, enfim. E aí ela é regida por esse daqui. Esse 2 aqui eu estou colocando simulando um número inicial de 2 pessoas infectadas. Poderia ser qualquer número, poderia fazer 20 igual eu fiz da outra, poderia ser 1, enfim. Mas o que vai reger é isso aqui, 2 elevado a x. É isso que vai determinar o crescimento. Tá? Então a gente vai ter um gráfico desse modo aqui, que é um gráfico de crescimento exponencial, que é o que a Covid-19 faz. Você pode ver que no estágio inicial que a gente tem 2, isso se torna, depois de 10 ciclos, 2.000 pessoas infectadas. Nesse caso,
de taxa R0 maior que 1, a gente vai ter uma doença que vai se tornar uma pandemia. Por quê? Por conta desse tipo de crescimento aqui, o crescimento exponencial. Vamos seguindo. Mas será que é igual a 2 mesmo a taxa R0? Isso é uma coisa complicada, porque isso depende muito de vários fatores. Por exemplo, num lugar em que você tem várias pessoas morando, você tem uma pessoa morando por casa, cada um tem uma casa só para si, você vai ter poucos contaminados, porque a pessoa tem contato com menos pessoas. Num lugar onde você tem 6, 10 pessoas morando juntos numa mesma casa, é muito complicado você ter um R0 baixo. Esse índice de reprodução ele vai crescer cada vez mais, por conta da geografia do lugar, por conta das condições das pessoas, das condições de moradia, etc. Tá bem? Então, a gente vai olhar aqui estudos recentes do CDC americano que já diziam que o R0 estimado estava entre 5 e 6. Já é um R0 bem maior, já é um crescimento bem maior do número de novos casos. E a gente tem também um estudo do Imperial College de Londres que estima um R0 para o Brasil de 2,81, que também é um R0 já maior do que o a OMS estimava. Ou seja, esse índice, num estado inicial, sem tratamento de quarentena, etc., isso aí vai ter um crescimento bizarro, muito grande, que vai, com certeza, atingir números muito preocupantes. Então, a gente vai comparar as curvas aqui para a gente ter uma ideia. Esse gráfico é um gráfico diferente, tá? É um gráfico de número total de casos, número acumulado de casos. Não igual a gente estava vendo antes, que era um gráfico de novos casos por etapa, tá? Esse gráfico de número total de casos, ele é retirado do site da BBC e ele estima aqui diferentes taxas de reprodução e como que 1.000 casos vão se multiplicar. Para a gente dar uma olhada nesses gráficos, a gente vai ver com uma taxa R igual a 0,5, o número de casos ele vai se estagnando e virando constante, como a gente tinha falado. Tá? Na verdade, o número de casos acumulados aqui vai virar constante. Tá? Antes a gente estava falando do R0 igual a 1, que na verdade, quando a gente olhar para o R0 igual a 1, a gente vai enxergar uma linha reta, igual a função afim que a gente viu lá no início. É uma linha reta, um número total de casos, porque o crescimento é sempre igual a cada etapa. Tá? Mas você vai vendo que quando é menor que 1, o índice R0 ele vai curvando para baixo, ele vai tendendo a ficar reto em algum momento. Tá? E quando é maior que 1, ele vai tendendo a ficar... quando é menor que 1, ele tende a ficar reto na horizontal. E quando ele é maior que 1, ele tende a ficar reto na vertical, ou seja, crescer cada vez mais. Tá? Então, a conclusão basicamente dessa aula é muito importante a gente fazer medidas para que esse contágio diminua. Vamos dar uma olhada nesse próximo slide. E com a quarentena? O que acontece se a gente conseguir fazer medidas eficazes de isolamento, de quarentena, de redução do número de pessoas infectadas? Se esse cara aqui, como a gente tinha visto antes, estava contaminando 2, na verdade, como a gente também já viu, pode contaminar até mais que 2, né? Se esse cara estava contaminando 2, mas esse cara aqui, ele contaminou no trabalho e ele não foi trabalhar porque estava de quarentena. Então ele não vai ser mais contaminado. Então esse cara não vai mais estar doente, ele não vai mais ter contaminado. E só desse cara aqui já não ter ficado doente, olha aqui na frente quantas pessoas. Aqui já vão ter sido mais 4 que não vão ter ficado doentes. Se a gente jogar isso para mais ciclos da doença, só desse cara não ter se contaminado, a gente vai evitar 1.000, 2.000, 10.000 pessoas contaminadas lá da frente. Só evitando um aqui nesse ciclo. Então, a nossa conclusão é basicamente essa. É muito importante a gente levar a sério essa pandemia e entender o que os gráficos estão querendo dizer para a gente. Para assim a gente acabar não reproduzindo ideias do tipo, é só uma gripezinha. Tá? Vamos seguir um pouco e para a gente terminar, dar uma olhada em alguns gráficos que é possível que apareçam gráficos desse tipo nas provas de vestibular, de Enem, etc. Aqui do lado esquerdo a gente tem são dados retirados do Ministério da Saúde, tá?
a gente tem do lado esquerdo um gráfico de casos acumulados, igual aquele que a gente tinha da taxa R0 aqui, tá bom? Um gráfico desse tipo para o Brasil, por semana epidemiológica. Então aqui na horizontal a gente vai ter a semana epidemiológica em que foi notificado. Aqui na vertical a gente vai ter o número de casos acumulados. Bom? Então você vai ver que aqui ele começa bem baixo, com 1.500 casos, mais ou menos igual aquele gráfico que começava com 1.000 que a gente viu. Né? Aqui começam com 1.500 casos, você vai ver que ele vai tendo um crescimento de forma exponencial, muito parecido também como os gráficos exponenciais que a gente vinha vendo, né? Das diferenças do índice R0 e tal. O que é interessante a gente ver nesse gráfico? O que a gente pode observar de dado, né? Cada ponto desse ele indica quantos casos acumulados a gente tem em cada semana de notificação, né? Qual o total de casos no momento para a semana de notificação. Então aqui quando a gente tem 18 casos, você vai ver que a gente vai ter aqui 97.500 na semana 18, quer dizer, desculpa, na semana 18 da semana epidemiológica número 18, a gente vai ter 97.500 casos acumulados, tá? Então, assim a gente vai lendo, é assim que se lê um gráfico, né? Assim que a gente vai enxergando quantos casos acumulados a gente tem por semana. O mais interessante de notificar, a gente entender, é que aqui a gente pode perceber que a concavidade da curva está para cima. Ela está crescendo, ela está vindo cada vez mais assim, num crescimento. E aqui, nesse último estágio aqui, a gente já pode ver que, claro, depois de muitas medidas de mitigação, depois de muitas medidas de quarentena, de lockdown, etc., a gente já vai vendo a curva inclinar para em algum momento chegar em um topo, em um pico, que é o que a gente espera, né? E aqui à direita a gente tem o número de novos casos por semana também retirado do Ministério da Saúde. Aqui, nesses novos casos, é muito mais parecido com aquelas que a gente via inicialmente, quando a gente foi ver cada taxa R0, da R0 menor que 1, etc. Você vai ver que se a gente pegar o topo de cada uma dessas barras, que são gráficos de barras, né? A gente vai ter aqui uma curva exponencial também. Tá? O que um gráfico desses tem a ver com o outro? É importante a gente se atentar que essa distância aqui entre uma semana epidemiológica e outra, nos casos acumulados, a soma dela, quer dizer, essa distância é o anterior somado com um desses. Então, se eu tenho aqui na semana 16 a gente tem 37.500, na semana 17 a gente tem quase 61.000, essa distância aqui é exatamente o número de novos casos que a gente teve aqui nessa semana 17, tá? É isso que faz a diferença. Então, como você pode perceber aqui, essa distância aqui, ela é entre a semana 18 e 19 dos casos novos, ela é maior que a distância entre a semana 19 e 20, ou muito próxima. Se não é maior, é muito próxima, né? O que isso significa? Isso aqui se reflete nessa mudança de concavidade aqui. Que se essa distância vinha cada vez mais crescendo, ficando maior, aqui ela ficou menor. Então, a gente muda a concavidade dessa curva. Tá bem? E últimos gráficos para a gente olhar. Eu trouxe esse gráfico aqui que fala de óbitos na região sul do Brasil, a divisão por estado. Tá? O interessante desse gráfico é a gente saber entender quando cada estado desse tem um número maior de óbitos, né? Então você vai ver que aqui na semana 17 o Rio Grande do Sul tem menos óbitos que os outros estados, mas aqui na semana 20 ele já tem mais, né? E eles se cruzam mais ou menos aqui na semana 19. Tem um crescimento muito alto no Rio Grande do Sul nessa época, entre a semana 17 e a semana 20. É isso que mais ou menos que a gente tem que saber enxergar nesse tipo de gráfico. Que dados são? A gente não tem muitos parâmetros aqui nesse gráfico, também foi retirado do Ministério da Saúde, mas a gente sabe que aqui em cima é 200, então mais ou menos aqui deve ser 100 na metade, né? Na metade deve ser 50, então a gente vai seguindo por isso. E esse gráfico à direita tirado do G1 também é muito interessante a gente entender, porque é um gráfico um pouco diferente dos que a gente vinha vendo.
É um gráfico que coloca aqueles dois gráficos juntos. Esses dois gráficos aqui juntos no mesmo gráfico. Então você tem, só que para óbitos, né? Então a gente tem aqui um número crescente de óbitos acumulados aqui. E aqui embaixo a gente tem um gráfico de barras para novos óbitos a cada dia, tá? Então, a gente entender que são dois gráficos num só, entender como se lê cada um deles. Então, aqui a gente tem 165, vai descendo. A gente tem que entender mais ou menos como isso se reflete no gráfico de cima também, que é o que a gente falou, tá? Você vai ver que quando o gráfico de barras aqui embaixo for maior, a inclinação do gráfico de cima também vai crescer, entendeu? Então é isso, espero que tenha sido útil para vocês e que daí vocês possam ter aprendido a entender gráficos de uma forma melhor para arrasar nas provas aí. Valeu, um abraço e até a próxima.